E pronto, vamos retomar então, agora na segunda série do. Ora bem, é o que temos. Vamos retomar então, um bocadinho na ressaca também do jantar anual do Portugal Tunas, que este ano se realizou em Lamego, e mais uma brilhante jornada olímpica, diria eu, costumeira, absolutamente habitual, todos os anos, interrompida apenas pela pandemia e alguns anos antes da pandemia também. Retomamos em boa hora e cá estamos, a vitalidade não se prega, pratica-se, e este é mais um bom exemplo, e esta segunda série também é mais um exemplo disso. Hoje temos inestimável companhia do Dr. Carlos Branquinho, fundador do Coral Queco-Fónico Cifrão, turno da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Boa noite, Carlos. Olá, boa noite. Como estás, Ricardo? Nunca pior. Seja bem-vindo. Ah, Resisti a mais um jantar por altura, que é sempre de louvar. pois. E Portanto, deves ter sido bem recebido, que aquilo em Lamego só pode sem ter dúvida, corrido sem bem, dúvida, sem dúvida. pelo que eu conheço. Estamos a falar de uma academia que no campo e no foro, e é esse que nos interessa, obviamente, do Tunaril, está a fervilhar cada vez mais, e há 10 anos desta parte, a assumir os seus pergaminhos até históricos, não é? E a É isso. lembrar aqui a famosa Tuna Lamecense e por aí fora, de finais do século XIX. Portanto, nem sequer seria, para espanto se calhar de muita gente, um sítio sem tradição. Não, não. É absolutamente ao contrário. A história prova-nos que em Lamego até houve uma tuna que fez parte das primeiras tunas do primeiro boom de tunas de finais do último quartel dos últimos 25 anos do século XIX. Era isso Portanto, mesmo. foi a junção do contemporâneo com o antigo, digamos assim, não é? na sua melhor vertente, embora com malta nova. E muito provavelmente os mais velhos que lá estariam seria eu. Não era o único, vá. Não era o único, vá. Também não é difícil. Mas também não foi o único, portanto, o que não deixa também de ser bom sinal, e as gerações misturam-se tranquilamente, ou não. Isso. Isso agora vai da lavra de cada um, não é? Mas o Generation Exatamente. Gap é uma coisa que corre transversalmente todas as várias gerações, neste caso de tunas. Portanto, é uma fatalidade com a qual se deve lidar o melhor possível. E é um O tempo bocadinho está também. aí, pois. O tempo está aí e vai Diz. correndo. Ele não. O tempo está aí que vai correndo. Ele corre. Mas a gente não vale a pena ir atrás dele. E temos é de saber viver com ele, viver com aquilo que temos. Exatamente, Com o que temos, aliás. e com a máxima parcimónia e até alguma grandeza de espírito perante certas coisas que vão acontecer. Claro. E, e perceber, obviamente, o contexto, não é? O jantar foi um jantar de alturas, não seria de esperar que as pessoas bebessem, por exemplo, água das pedras, não seria de esperar que as Naturalmente. pessoas rezassem antes da refeição ser servida. Nada Foi contra. exato, naturalmente, mas neste contexto não será de esperar. Pronto. Ora, foi exatamente o que aconteceu. Foi uma espécie de cumprimento de. Como é que se Sobre diz? isso. Como é que se diz? De liturgia tunaril. Sobre isso até te posso dizer, Diz, estás cá para tive falar. na minha tuna chegámos a ter lá um rapaz que foi durante alguns anos seminarista e então tínhamos sempre por hábito, especialmente no primeiro ano dele, vai-se lá saber porquê, ele tinha que fazer uma bênção e abençoar-nos a todos e aquilo Fez que muito íamos bem, comer. fez muito bem. Exatamente. E só lhe ficava bem e não atrasava nada, portanto, não piorava nada Aliás, de melhorar. aliás, a talho de foi-se, aproveitando a tua magnífica deixa, dizer que nas primeiras tunas surgidas nos últimos 25 anos Exatamente. do século XIX, existiram tunas de índole cristã e católica, nomeadamente, e até existiu uma em Portugal, se vocês verificarem no blog, além de tunas do Jean-Pierre, chamada tuna marxista. Portanto, quando alguns arautos do romantismo, do neorromantismo nacional, vêm dizer isto agora a malta escolhe os nomes como quer e lhe apetece. Bom, perante os Já não é verdade. factos que são do tempo dos avós, pelo menos dessa malta, seria de esperar algum cuidado antes de abrir a boquinha. Mas enfim, cada um presta só o papel que bem quer e lhe apetece. Já Por acaso agora, é um bom tema para falar contigo, Já esta agora, já história agora que da estás a Ecoatuna. começar por aí, é por aí Sim,
Nós vamos, o tempo vai passando por nós, não é? Já fomos mais jovens do que somos, portanto, já somos jovens há um bocadinho mais tempo do que a maior parte da malta Uhum. que passa pelas nossas tunas e uma coisa que eu reparo ao longo das diferentes gerações que vão aparecendo é uma coisa que também se passava comigo, era a ideia de que as gerações antigas eram diferentes das nossas. E não é verdade. É que não é verdade mesmo. É que as coisas, os atores vão mudando, é verdade, Mas as a coisas têm o sociedade é seu tempo. diferente e tudo mais. Epá, mas Claro. as coisas são perfeitamente iguais. Quer dizer, os disparates que hoje se fazem são mais ou menos os mesmos mutatis mutandis, aquilo que já se fazia, não é nada Exatamente, extraordinário. exatamente. E longe de A nós, proximidade das coisas é que é diferente e a forma claro. como a informação circula é que é diferente, mas não, não E pensem atenção, que as coisas são diferentes porque não são. longe de nós querer cercear, né, a tal mocidade ou mocidade louca, ingênua e generosa e faminta de Claro. ilusão. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós Quando eles não dizem, queremos, pá, antigamente é que era. Pá, não não, é não nada era. disso, não é nada disso. Não, não era, não era. E agora vamos à pergunta que provavelmente já terei feito aqui neste. É o que temos, para alguém, é provável. Mas não te parece que ao fim de 35 anos pós-boom, Sim. finais dos anos 80, anos 90 do século XX, portanto do século passado, hum, não te parece que já deveria existir, pergunto eu, alguma maturidade? Ou é suposto essa maturidade não existir? Essa é a pergunta número um. A pergunta número dois vem, é concomitante à mesma, portanto, acaba por ser paralela, de que é, não havendo essa maior maturidade, até que ponto é que isso não implica também na nossa respeitabilidade face ao fenómeno para fora? Vamos à primeira, depois já me perguntas a Uhum. segunda, então. Bem, Ok. vamos lá ver. Eu lembro-me, eu apanhei o segundo boom, já com o avião lançado, portanto, em 93. Uhum. E eu lembro-me a informação circulava, a gente conhecia as turmas de cada uma das academias em que morava, e depois mais o que aparecia na Info Estudante. Aparecendo aquelas paginazinhas no final da Info Estudante com as turmas que eram, iam Uhum. aparecendo os festivais que iam sendo feitos. No Porto é um bocado diferente, vocês tinham demasiadas tunas, não é? Tinham muitas tunas. Mas pronto, Dema- mas ali demasiadas é bonito se dizer. tinham 77, muitas. portanto, são 70, na época eram Tinham, 77 ativas, quer dizer, tinham demasiadas, se muitas. calhar peca por defeito, mas pronto. Exatamente, tinham Mas muitas. adiante. Pronto, eu quero ser simpático. Mas o que se passa ali, a gente conhecia a realidade local e depois da realidade extra, para a exceção de uns poucos conhecedores, ninguém conhecia nada. Nem tínhamos acesso propriamente a essa informação. Portanto, a grande diferença que se verifica de hoje, ou de então para hoje, é que o acesso à informação é uma diferença brutal. Isto é quase exponencial, nem vale a pena falar. Claro. Depois, tens outra coisa, é que os grupos, não é? Eles mantêm o nome, mas isto não é os Pink Floyd que mantêm os três estarolas do início, e dois que já se Claro. foram embora, ou três, Sim, salvo raríssimas e os, exceções, a maior parte, a esmagadora maioria das tunas não são é João mais tipo Mendes. o HF que tem o António Manuel Ribeiro, não é? Ou nem, não, ou nem isso. Ou nem isso, ou outra coisa que nem isso. Portanto, as Uhum. gerações vão se mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando. Em termos de qualidade, naturalmente, isto é como os alcatruzes da Nora, umas vezes está-se por cima, outras vezes está-se para baixo, mas isso é uma questão de trabalho. Não é? Havendo vontade e havendo trabalho, acho que as coisas se conseguem chegar lá. O que sobra é a matriz. É aquilo que une as diferentes gerações do grupo. Já houve alguém que escreveu sobre isso, eu não vou dizer quem és, mas é esse facto. É isso que faz com que os grupos se mantenham, é a matriz deles. A forma como eles foram criados, a forma como eles foram Mas, vivenciando ao longo das gerações. mas mesmo Agora, aqueles escritos. estás à espera que melhorem ou que Não, não piorem? foi essa a pergunta. A pergunta é: não seria suposto, ao fim de 35 anos, Uhum. observando todas essas premissas a montar, que Sim, estás a referir muito bem, mesmo eu tendo escrito sobre isso já várias vezes, e continuo a ter se calhar mais dúvidas, não é, do que certezas. Mas, sim. e daí a pergunta: não seria suposto, genericamente, de uma forma geral e abstrata, que o Hum. fenómeno tivesse um grau maiorzinho de maturidade? É capaz de ser. Um bocadito, um bocadito.
Imagino isto mais ou menos como os Eu círculos eu estou-te a das perguntar se eu bolsas. se Tu não tenho, tens, não estou a dizer que eu tenho a minha opinião, mas essa aí puxando a brasa à minha sardinha, à parte da minha formação. A gente tem a ideia que as bolsas de valores andam sempre a flutuar, para cima e para baixo, mas na verdade, se tu olhares ao longo de um século e meio que haverá registro da coisa, elas de facto andaram para cima e para baixo, mas foram sempre subindo. Não é? Portanto, seria de esperar que fosse assim, que assim fosse. Isto é, que as próprias gerações que continuam não é em funções, que vão aparecendo, que fossem dando um bocadinho mais de gás. E se calhar, agora pensando um bocadinho, se tu fores ver a qualidade que hoje é apresentada pelos melhores grupos, estamos a falar em termos musicais, a qualidade que hoje é apresentada não é nada comparado com a qualidade dos anos 90. isso também parece-me pacífico e nós durante a pandemia Pronto, vimos não isso. é, porque as coisas de facto vão por altos e baixos, mas nunca pioram, não é? Sim. No final, o ponto mais baixo é sempre um bocadinho mais acima do que o ponto mais abaixo que tu tiveste cá atrás. Mas atenção, sem prejuízo do que possa vir a seguir. É sempre um risco, obviamente. E nós estamos aqui basicamente a trocar bolas, Claro, isto é um jogo de ping-pong. naturalmente. Percebo que até seja eventualmente uma seca para algumas pessoas, mas é bom, para eles concluírem que é seca, certamente tiveram aqui a ouvir, senão poderiam Claro. concluir. Voltamos à história dos livros que não se leem e são criticados, embora não se tenham lido os próprios e os ditos cruz. Adiante. Ainda assim, tirando algumas tunas ditas de panorama, onde se calhar vê-se aquilo que estás a acabar de dizer, temos que compreender que a esmagadora maioria do fenómeno não são tunas de panorama. Ou Não. seja, nós estamos a falar basicamente em 90, 95, oscilará por aí, tunas, ok? Que têm um comportamento que eu entendo pelo que vejo, não porque me apetece dizê-lo ou por outra razão qualquer, mais ou menos absurda, é perante aquilo que eu vejo empírico, eu vou estando no fenómeno melhor ou pior, mas vou estando. O que eu vejo na realidade é que não mudou nada. E quando eu digo nada, é nada. Estou a ser absolutamente cirúrgico. Não mudou nada. Só mudaram as pessoas. Porque todo o profile, ok? Né? Tipo Tinder Tunaril faz match, né? Ao fim de 5 segundos. Epá, Porquê? porque criaste uma imagem que o grupo tem de mostrar aquilo. Grosso modo é isto. A imagem que foi criada para fora. Exatamente. Mas eu pergunto, então assim sendo, é intrínseco ou é uma espécie de não quero sabedorismo disso? Não. As pessoas quando vão têm a ideia que o comportamento da tona é aquele. E vão fazê-lo. E vão Mas demorar algum tempo. já estão à espera que as Se calhar quando já estão a sair, já estão a pensar que se calhar a coisa poderia ter sido diferente. Portanto, então podemos Agora, concluir, né, que a agora se, mocidade. Rapidamente, desculpa interromper, podemos concluir então que a mocidade, na esmagadora maioria dos casos, nos tais 90 a 95%, que a mocidade, ou a mocidade eterna, generosa e faminta de ilusão, apenas quer viver o momento, não é? naturalmente. Olha, E a maior parte. são as rosas de um dia, querem Pá, viver o momento, não é? exatamente, se só as pessoas que gostam verdadeiramente de tunas é que andassem cá, tu não tinhas tunas, não tinhas gente para elas. Não é? Será Há assim? malta que vai, eu acho que sim, há malta que vai Se calhar porque não gosta terias. do grupo, há malta que vai porque tem aquela ideia do que é a vivência da tuna, não é? Mas aqueles que sabem verdadeiramente e que conhecem. Portanto, estás São a muitos, mas isso é dizer, normal em todos os fenómenos. E em todos estás a os fenómenos dizer, tem muita gente, naturalmente. naturalmente, mas estás a dizer então, traduzido para português, não que não estejas a falar outra língua que não lusitana, obviamente, a língua portuguesa, mas em todo caso, para fazer uma tradução daquilo que estás a dizer. Para ver se o bom entendedor se bastará com a mesma. Portanto, o objetivo da chegada à tuna é passar por ela enquanto é estudante, Exatamente. o que por si só já é limitador, porque a história também nos prova que não é rigorosamente assim. Pode ser, Claro. como pode não ser. Os últimos 35 anos provam que será assim ou não. Se olharmos com olhos de ver, já começamos a ver há muito tempo configurações sonoris que vão muito para além do tempo em que se está a estudar. E curiosamente, se regressarmos a 100 anos atrás, então nem se fala. Exatamente. Eu vou dizer aqui, mais uma vez, não é? A Tuna Universitária de Porto, só em 1937 é que passou a ter exclusivamente estudantes universitários nas suas fileiras, porque até lá entrava
todo tipo de pessoa, com quanto tivesse, relaxe, alguma capacidade, pelo menos musical. E é se calhar aqui que estará o pêndulo de toda esta questão. Que muitos entendem menor, outros entendem maior. Eu, por acaso, dou-lhes particular e especial ênfase. Precisamente por isso. E novamente à tal tradução de português que eu estava a sugerir. Portanto, a malta hoje chega às tunas, quer passar no tempo em que está a estudar, vai para ali porque não há motoclube, não há xadrez, não há, então vai para a tuna. Porque gosta daquilo e ponto final. Se calhar Já não é quando uma era questão- miúdo queria ir para aquilo, pronto. Se não tem calhar não é uma questão de problema opção, é uma questão de faltas de opções. nenhum. Não. Às tantas, não sabemos. Só vendo caso a caso, será sempre uma Nada análise disso. casuística. Tu tens Para fazer tudo menos música. a Associação Académica de Coimbra está cheia de secções e grupos. Repara no que eu disse, para fazerem tudo, menos se calhar música. Pronto, exatamente. Sim, mas também vão para fazer música. Eles querem ter aquela imagem do estudante que toca e canta e que faz, que é boêmio e que bebe uns copos e que diz umas coisas engraçadas e espirituosas. Não sei Naturalmente, se essas coisas engraçadas e espirituosas só estão ao alcance de alguns, por acaso não estão ao alcance de todos. Normalmente correm mal. Cada qual é como, Exatamente, é como normalmente nasce, correm não mal. E nós, como diria outro, nós somos aquilo que comemos, não é? Até Portanto, para isso é preciso treinar e aprender. Atenção. Agora a questão está aí. Como tu tens, não sei se tens ainda acompanhado, não, neste caso, ou não, esta primeira série que já passou dos primeiros 5 é o que temos. Já, sim, e nós tocamos exatamente nesse aspecto. Temos vindo a assistir ao surgimento de tunas, recentemente até, em que a composição não oscilará entre 15 pessoas, uma toca guitarra, 2 cavaquinhos, virtualmente ou eventualmente um bandolim a espaços, um carrone e toda a gente está com as mãos nos bolsos a cantar. Nada mal. Tu entendes que é ótimo, correto, cool? Não, eu acho bem que as pessoas juntem, que toquem, que façam e que tenham esse espírito de iniciativa. Pronto, ponto. Então e a música? A música nasce e tu consegues tocar tanto com muitos instrumentos como com poucos instrumentos. Atenção. Sim, mas a configuração daquilo que é se as pessoas que lá estiverem imbuídas do mesmo objetivo, de conseguir o mesmo resultado e para o mesmo resultado final, eu acredito que tu possas conseguir algumas coisas interessantes. Naturalmente não é a mesma coisa ter de 3 ou 4 bandolins com cada um sua linha. Ponto de ordem à mesa, agora tenho mesmo de te interromper. Eu não estou a falar em questões qualitativas, nem muito menos competitivas. Esquece lá essa parte, que eu não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de acordo com a configuração. Uma tuna é uma expressão musical, ok? Que tem uma configuração historicamente comprovada. Quem não souber o que é, vai ao Google. Pronto, também não tem problema. Temos essa felicidade agora de poder fazer essas pesquisas todas. Uma tuna é, acima de tudo e qualquer coisa, uma expressão musical. Que em Portugal nem sequer nasce no seio estudantil. Avançando. Partindo deste pressuposto que é uma expressão musical e que tem uma configuração musical, nomeadamente uma tipologia de instrumentos, mais ou menos rígida, não sei. E aqui pode entrar o opinativo até, e até alguma parte científica sobre aquilo que são eventualmente os instrumentos de tuna. Relembrar que apanhamos exemplos no passado, de 100 anos, não é? Tunas com instrumentos absolutamente... Coisas não existem numa tuna. Uma harpa, por exemplo, não era difícil. É um cordofone. Exatamente. Não era difícil apanhar uma tuna com uma harpa. Em relatos da época. Portanto, não era difícil. A questão está exatamente aí. O paradigma não estará a mudar usando, não é, no neon cá fora do negócio tuna? Não. Tu tens confiança. As coisas... Eu estou a perguntar. Eu tenho a minha opinião. Agora estou a perguntar. Eu falo porque a minha tuna nasceu assim. Éramos meia dúzia. Nasceu assim, mas... Naturalmente, assim, mas evoluiu. Evoluiu, a palavra... És tu que estás a dizer. Exatamente. Evoluiu, então, cresceu, ganhou força e ganhou corpo. Mas não evoluiu só nos FRAs. Não, naturalmente que não. Nós estás a falar da tal expressão musical, da gênese. Claro. Okay? Claro. E era aí que eu queria chegar. As coisas ou vão crescer, ou vão continuar, ou têm pés para andar, ou não têm pés para andar e vão desaparecer. Tu neste momento, deixa-me pôr isto numa coisa que não tem nada a ver.
eu não acredito que hoje em dia haja mais homicídios por questões de terrenos agrícolas. Não acredito. Mas eu, no sítio onde eu cresci, eu não me lembro de mais do que uma ou outra história que se contava, que tinha acontecido, não é? Hoje em dia, tu sabes de quase todos os que acontecem a nível nacional, porque são informados e tens acesso a essa informação. Então, tem a ver com a percepção, com o acesso Exatamente, à informação. se calhar nós andamos aqui e não só há mais grupos, porque o fenómeno está muito mais disseminado e aparece muito, tem muita visibilidade em termos de redes sociais. Não só isso, não é? Como nós também nos apercebemos de uma série de grupos que se calhar antigamente também apareciam e que apareciam e desapareciam. Eu posso te dizer do que eu conheço de Coimbra, meia dúzia de grupos que desde que eu entrei até que saí, que se podiam enquadrar no conceito de tunas, meia dúzia de grupos que apareceram e desapareceram. E alguns com alguma qualidade, até nem estou a falar em termos de só de qualidade musical, mas que apareceram e que desapareceram naturalmente, porque Eu estou a perceber o que não estás a dizer, vingavam. mas então estás a dizer que a questão, por exemplo, usando aquilo que temos hoje, de facto, lá está, é o que temos. As redes sociais estão-nos a dar, das duas uma, ou nos estão a dar uma falsa noção do que eles próprios são os intervenientes. Atenção, isto sai da lavra de cada um, não é? Tu hoje consegues substituir a qualquer tipo de publicidade que uma entidade terceira possa fazer por ti. Claro. Ok? Pronto. Hoje em dia uma pessoa consegue gravar um CD em casa, numa tunda, na garagem consegue fazer isso. Não é assim tão difícil quanto as pessoas possam imaginar. Portanto, concomitantemente, né, a exposição nas redes sociais parte sempre do emissor, do próprio. Naturalmente. Okay? Então, das duas, uma, vamos concluir. Ou eles próprios se anunciam como X e na realidade é Y, confere com aquilo que eu estou a dizer, ou então sempre existiu a gente que se anunciou como X e acabou por fazer Y e nunca anunciou que não tinha meios para o fazer até. Em que ponto é que ficamos? É uma questão dos tempos que nós temos e do real time, ou é uma coisa que ficas sempre dos dois existiu? lados. Ficas dos dois lados, naturalmente. Mas estás entendendo onde eu quero chegar? Ou É um seja, fenómeno que sempre sempre existiu, mas não tinha cobertura mediática, não só não tinha a cobertura que hoje tem, como também não havendo esta cobertura, também não havia tantos casos quanto os que tu hoje te apercebes. não Mas se tu havia tantos multiplicares, casos, não havia tantos casos. vamos lá ver. Eu Sim, disse meia dúzia, não sei em se consigo. proporção. Se Estás tu a falar em multiplicares meia proporção. dúzia de Coimbra Sim. vezes 18 distritos, ou 3, imagina 3, 2, 3 por academia. 2, 3 grupos que se tentavam juntar, meia dúzia de fulanos. Epá, vamos ver se isto segue em frente e tudo mais, vamos buscar apoios. E até apareciam e conseguiam fazer 2 ou 3 atuações dentro de portas, não é? E acabavam por ficar por ali, entretanto iam-se embora e não tinham criado condições para que viessem novas gerações e que isto aumentasse. Multiplica isto pelo número de academias, não é? E vês quantos é que são. E vais ver quantos é que são agora nas redes sociais. Se calhar não é muito diferente o número, mas eu acredito até que sejam mais. Até porque tu hoje, mesmo que não existas, podes dizer que existes. Não é? É fácil. É fácil. É fácil. Coisa que era impossível de acontecer há 30 anos atrás, ou há 25 anos. Há 30 anos também se criavam túneis em Granada, não, em Gibraltar, não era? Não, mas até essa subiu ao palco várias vezes e tocou. Ora, estás a ver? E não tinha uma guitarra, 2 cavaquinhos e um carrão. Calma lá que eu isso. Não, mas isso aí eu acredito atesto eu todos in loco. Isso atesto eu in loco. A questão não está aí. A questão é que tu acabaste por dizer exatamente e acabando por confirmar, por mera coincidência, porque nós não falamos sobre isto antes, exatamente aquilo que eu acho que tem vindo a acontecer. Que é, eu vou dizer aquilo que eu acho que tem vindo a acontecer e tu vais dizer se concordas ou não com essa teoria. Esta novel criação de tunas, um bocadinho de forma quase que diria apocalíptica, porque aquilo é bem, numa semana tens 4, 5, é uma coisa estranhíssima. Eu acho, até por isso, e pelas outras razões que eu atrás enumerei, eu já escrevi numa aventura sobre isso também, aliás,
Eu acho Assim. absolutamente inorgânicas essas funções. Parece-me a mim, salvo melhor opinião, um fruto de algum movimento, nano-movimento, micro-movimento, que de alguma forma está a pretender com que surja, com outros intuitos que não vou classificar aqui, se são nobres ou menos nobres, não vou entrar por aí porque não sabemos. Podemos presumir, mas não sabemos, assim sendo presunção de inocência. Na verdade, elas estão a surgir, ok? E parece-me a mim, salvo melhor opinião, que surgem de forma inorgânica. Concordas com a afirmação? Sim, não, porquê? Eu concordo. Mas continuo-te a dizer, isto é uma questão de tempo. Vai haver algumas que vão vingar, não tenhas dúvida. E Naturalmente. vai haver outras que vão morrer. Mas eu não estou a falar do fim da história, eu estou a falar do início da história. Pronto, O fim da história, o tempo é que vai provar, obviamente. Exatamente, e vais o tempo é ver que vai dar algumas, provimento, claro. que algumas se vão suceder, vai continuar. Eu acho espero que e isto é um fenómeno desejo, natural e Carlos, que eu vai espero acontecer sempre. e Sim. desejo que todas. Este é daqueles pontos Isso. onde eu espero e desejo estar profundamente errado. Convém dizê-lo desde já. Eu só estou a ler nas entrelinhas. Okay, Era bom que todas evoluíssem Exatamente. para um Eu estou a ler nas grupo. entrelinhas aquilo que se depara perante os olhos do comum mortal com um bocadinho mais de sagacidade na análise do panorama. E conhecedor do panorama, pelo menos isso eu acho que sou. Podem não ser outras coisas, mas isso, conhecedor do panorama, acho que ainda sou. Aqui e ali e tal. Coisa pouca. Mas é daqueles casos, claramente, em que eu espero e desejo, e não estou a ser minimamente irónico naquilo que estou a dizer, que está completamente enganado, completamente equivocado. Não, Porquê? mas o normal disto é haver uns que se mantêm e outros que continuam. Uns que acabam e outros continuam. Claro, como em todos os E surgimentos. continuam a surgir outros. Carlos, Vão repara, continuar a surgir. mas isso até É o acontece nas normal. zonas que nascem de forma orgânica. Eu Isso. denotei, isto é um bocadinho como os sismos em Lisboa, não é? Já vão ali, o pessoal já está todo a ler a cartilha, estás a ver? Como é que se vai preparar para quando for um a sério? Não sabem é quando, né? E já está tudo a presumir, deve vir aqui uma coisa, né? Já tremeu ali um bocadinho e tal, caiu ali um calhau, né? No bugio e tal. E a malta já está, não é? E isto é um bocadinho, não é? Os indícios, não é? Os indícios, os sintomas, não é? Estão aqui, estão definidos e acho que nós, e ambos, como diria o outro, ambos os dois, concordamos com isso. E, aliás, somos só nós a ter denotado isso e a constatar isso. Não, Como nova tendência da moda, né? eu, por acaso, é engraçado. Outono e inverno 24-25. Eu antes de ler o que tu escreveste, não tinha não tinhas essa ligado nada noção, a isto. Não, noção tinha, mas não estava a achar nada de estranho. Estava a achar isso uma coisa perfeitamente normal. Porquê? Porque é normal. Porque é normal a malta jovem fazer estas coisas. É normal quem está numa universidade ter este espírito pioneiro. De fazer qualquer coisa, de criar. Basta aparecer um ali que junte mais 2 ou 3 amigos e começam a fazer qualquer coisa. E às vezes resulta. Em alguns casos, este novel fenómeno não é só de malta nova que está nas universidades, é malta que já saiu das universidades. Pronto. Mas vamos adiante, Sim, temos mais vezes são para outras falar que histórias. São os 500, como dizia a gente. Pronto, mas não. Mas eu estou a falar eu quando daqueles fiz a que aparecem análise, fiz uma análise. Eu quando fiz a análise e escrevi, foi baseado nos factos à minha frente. Não os selecionei a bel prazer. Vamos avançar, exatamente. Vamos avançar. Estamos a 28:40 e, como dizia outro, para o entendedor basta. Se não, Google It, procure. Mas também não é drama nenhum, é uma mera constatação que, volto a repetir, para que fique obrigatório, espero e desejo estar profundamente equivocado. Aliás, eu até gostava. Até podíamos dizer, maioria de vingança, era o melhor. Exatamente, até podemos dizer, e qual é o problema? As zonas quando surgiram no mundo surgiram organicamente dentro das suas faculdades, universidades, etc. E correu tudo lindamente. Mas com certeza. Sim. Com certeza. Passando um bocadinho à frente, diz. Não, ia dizer, e outros nem por isso, mas pronto, mas acabavam por ser absorvidas. Pronto. Lá está. Sim, depois passou. No bom tinhas aquela questão. Uma tunamista ser uma masculina e uma feminina, isto é orgânico. Isso, exatamente. Pelas razões erradas ou certas, não interessa. Mas é orgânico. É o mesmo grupo que entende a determinada altura fazer a separação por sexo. E tens outros que se juntaram. É orgânico também. É orgânico também.
Ou que de repente passaram a admitir raparigas, mas isso já não foi no boom, foi muito antes do boom. É orgânico também, também, mas não Académica de estava. Coimbra também fez isso. Eu não estou por contraposição. Vamos lá. Eu quando falo no crescimento, né, exponencial, o surgimento na exponencial, num espaço de tempo tão curto, uma série de tunas que têm à vista, pelo menos desarmado, e admito que estarei até errado, que a observação que é feita, um surgimento inorgânico, uma base inorgânica, não quer dizer com isto que todos os outros nasceram de forma orgânica. Okay? O nascer de forma orgânica e manter-se de forma inorgânica, ou vice-versa, não é propriamente um atestado de maioridade ou minoridade de espécie alguma. É uma constatação, de facto. Já falámos que os tempos vão mudando. O Exatamente. reconhecimento que as instituições davam às tunas era completamente diferente nos anos 80. Exatamente. Até porque pode corresponder a prazos médio e longo a tal mudança de paradigma naquilo que será não é, uma tuna estudantil. Aliás, já há mudança de paradigma. Quando tu assistes a tunas que são formadas por malta que vem de várias tunas, que não é propriamente uma novidade, porque isso já acontece desde os anos 90 também. Acontecia era se calhar numa em duas, três. Agora tens muitos mais casos destes. Isso é uma mudança de paradigma. Atenção, paradigma face ao boom. Na realidade é a confirmação do paradigma há 100 anos. Exatamente, e é o corolário do caminho que se tem que se trilha. Porque outra das coisas que se ouviu também em miúdo em tempos, porque as tunas tem que ser para a malta nova, não sei o quê, tem limitidade, né? Eu gosto de ouvir as tunas têm limitidade e depois fazer a defesa das tunas veteranas ou quarentunas. É uma coisa completamente contraditória, mas enfim. Não tem limitidade, e é por não terem limitidade que as pessoas podem estar numa tuna, e é por isso que se calhar também existem as quarentunas, digo eu. Ou as tunas veteranas, é exatamente porque não há limitidade. Não está escrito em lado nenhum. Não, mas agora, o mais engraçado é quando também defendes que não há limite de idade, mas não concordas com a existência de quarentonas. Também acontece. Ok, há tudo. Seguramente. A fauna e a flora. Grande amigo nosso. A fauna e a flora tunaril é extremamente diversificada. Felizmente, pelo menos temos pano para mangas para fazer, coisas como esta. É o que temos, senão estávamos aqui a falar. Senão não tinha piada nenhuma. Agora, atenção, se olharmos para as fotografias da época, vejam a fotografia da estudantina lamecense de 1800 e, mais uma vez, não quero meter nenhuma gafe, 1890 e qualquer coisa. Pronto, agora não recordo, obviamente não recordo tudo. Sei que é de 1800, é da última década do século XIX. Se olharem para a fotografia, aqueles garbosos rapazes não tinham 20 anos, tenham lá santa paciência. Se bem que fotografias dessa altura, pessoas com rapazes jovens como nós, tinham o aspecto de graves anciões. Meu caro amigo, se a fotografia for nítida, consegues claramente perceber que eles 20 anos não têm. Se mandasses lá para os 27, 30, se calhar muitos deles nem estudantes eram. E não seria anormal. 1937 é que a tuna... 1937 é que a tuna Universidade do Porto passou a ser composta exclusivamente por tunos universitários. Até lá entrava até pessoas que nem estudantes eram. O próprio cisma que houve na tuna académica de Coimbra, na estudantina de Coimbra, que depois deu origem quase logo a seguir à tuna académica, foi mais ou menos por causa disso. Havia ali uma facção, aparentemente, isto reza a lenda, não estava lá para ver, mas reza a lenda que havia essa questão de o grupo estar a receber demasiadas pessoas fora da universidade. E há aqueles que achavam que se devia guardar só para a universidade e os outros que... Mas ela continua, é engraçado que a tuna académica, inícios meados do século XX, tinha estudantes do liceu, não tinha problema nenhum com isso. E tinha antigos estudantes, não tinha problema nenhum. Então, se tinha estudantes de liceu, 3 pontos, e agora vamos todos ser um bocadinho inteligentes e perceber. Para comentar para quê? Se tinha estudantes de liceu. Tinha. A questão aqui não está. Os fatos provam, e está provado, e ponto final. Portanto, e voltamos à história do facto, não é? O facto versus o opinólogo. A opinologia versus, não é? Um estudo rigoroso, etc. E provado e comprovado. Fotografias, relatos de época, recortes de imprensa, etc. Até a passagem verbal de pessoas em loco, né? Que terá sido no caso até da Tuna Académica da Universidade de Coimbra, consegue-se perceber isso, que ainda há gente, não desse tempo, mas que, ou o pai, ou qualquer coisa do género. Não, há gente viva. Eu conheço pessoal dos antigos tunos que, enquanto estudante de liceu, estava na tuna.
Exato. Portanto, lá Posso está. dar meios assim exemplos também. Ainda hoje temos prova testemunhal. Sim, sim, não é? sim. Que é uma das fontes de produção de prova mais importantes em tribunal. Sim, e em esperemos tribunais que tenhamos jurídicos. durante muitos anos que a gente impecável. Portanto, não haverá muito a dizer, não é? Quem somos nós para vir contestar gente que viveu isso in loco? Ninguém. Ricardo. Agora, a questão não está aí. Vou passar à pergunta que tem a ver Sim. com isto. Também temos que avançar, porque vamos em 34 minutos e não parece. Ia, pá, 35. Pois é. Então é assim. O que é que leva a malta, assim sendo, não é? Portanto, os factos que já são conhecidos, publicados, dados à estampa, World Wild, quer dizer, já não há. Não é? Se o Insta serve para fazer tudo em tempo real, meu amigo, não se pode usar o argumento, não é? Para o contrário. Portanto, ok? A facilidade de ir ao Facebook, neste momento, é a mesma facilidade que entrar na página das finanças. Portanto, agora cada um tem isto mesmo como bem entender. Na verdade, ainda há gente que, apesar de tudo isto, continua a dizer que não. É sempre. Tuna é de estudantes, ponto final. É só de estudantes. Eu gosto dos imperativos. A malta que usa os imperativos sem ter a mínima noção do que é que Só de estudantes e toca música de tuna. Mas já nem vou entrar por aí. A querer regular aquilo que nunca foi regulado, nem é regulável. Porquê? Porque, pergunto eu, não estará a tomar a nuvem por Juno? Ou seja, a minha experiência está a emular. A minha experiência é que é válida. As que estão para trás não contam para nada. Verdade ou mentira? Exatamente. Mas estavas a falar, estava-me a lembrar, foi agora há uns dias a falar com o meu miúdo de uma série americana, de uns miúdos que eram génios, que estavam numa escola para meninos génios, e que tinham um professor que foi lá colocado a substituir outro e que, pronto, nitidamente não estava vocacionado para dar aulas àqueles miúdos que eram, qualquer um deles, 10 vezes mais inteligente do que ele. Mas gerou-se ali uma grande amizade com aquele professor. É uma série engraçadita, pá, não sei se tu te lembras disso. E então havia uma sessão em que o professor estava a perguntar-lhes sobre a história e sobre os factos. E há lá um que se levanta e faz uma giga-joga com as palavras e com as letras. Pá, essa parte já não me lembro, infelizmente não encontro isso no YouTube. E diz que quando queremos estudar a história e pegamos nos factos, a verdade dói. Pronto. Não, Estavas o a problema é que falar. não dói. Porque se doesse, Pois não, isso é ignorância. A ignorância é que se doesse. E a verdade também. Pronto, Se mas doesse, neste também caso era ele bom. dizia, ele dizia que quando temos uma efabulação, não é? E depois chegamos aos factos mesmo, e pegamos nos factos, a verdade cai-nos em cima e dói-nos. Pronto, porque até lá, quem anda nisto julga que sabe. Todos nós julgamos que sabemos, empiricamente, como o velho do Restelo. O velho do Restelo tinha um saber de experiência feito. E eles também têm um saber de experiência feito, de experiência própria. Não é? E cada um de nós tem isso. E julgamos que sabemos por causa disso. Tocaste no ponto fundamental próprio. Se é próprio, não pode emular a sua experiência como mas depois, quando chegamos aos factos, quando de repente os factos nos aparecem em cima, pronto. Pois, é uma chatice. Lá se vai o califa. E mais não digo. Lá se vai o califa. Não deixa de ter a sua piada, mas também relativamente ao califa, não via-se que é nitidamente uma infabulação. O problema é quando tens as pessoas a dizer que a Tuna toca música de Tuna, e de facto a Tuna toca música de Tuna, porque tudo o que a Tuna tocar é uma música tocada por Tuna, portanto é música de Tuna. Pronto. Mas não é essa, sobre essa a noção. Sobre isso, não é essa a noção que eles querem dar. A Tuna é só de estudantes e toca música de Tuna. Mas eu sobre aquilo que é música de Tuna e originais versus covers e a Tuna tem que tocar em português e outras barbaridades do género, aconselho vivamente a fazerem uma pesquisa num artigo do Eduardo Coelho. Está no portal Tunas, podem procurar. É muito bom, leia. Mera economia de tempo por um lado e segundo, mais uma vez a informação está disponível. É uma virtude destes novos tempos que nós não tínhamos há 30 anos atrás. Mas pronto. Agora, há gente que perante os factos altera a sua opinião, independentemente de se concordar ou não. Eu não estou aqui a entrar mais uma vez na questão do concordo. Eu concordo, gosto. Para ser sincero, cada vez mais me estou nas tintas para o gosto das pessoas relativamente a estas matérias. A mim só me interessa que as pessoas percebam que a verdade dos factos está demonstrada e que perante a mesma, a única coisa que têm a fazer é ou aceitam a verdade dos factos ou rejeitam a verdade dos factos. Têm sempre um caminho para seguir. E a partir daí, obviamente, eu também farei as minhas considerações, não é?
como tu farás as tuas, como qualquer uma Não, pessoa. Qualquer pessoa que mal esteja no mundo seria, das tunas fará. mal seria se nós, ao longo da nossa vida, perante os factos e a realidade das Eu coisas, que não mudássemos de opinião. julgava que o ser Porque uma opinião é humano. mesmo isso, é uma opinião. Exato. Agora, a verdade é a verdade. Eu E só há julgava que o uma, ser não é a humano. minha nem a tua, é a verdade. A Eu verdade julgava é que o ser humano conceito absoluto, está neste planeta, em tese, para chegar ao conhecimento. E naturalmente. também julgava que o estudante universitário, em particular, tivesse a obrigação, até moral e ética, em defesa da sua própria profissão, estudante universitário, de alto, são factos, corrobore-se os factos, assine-se por baixo. Eu Mas às vezes, mas julgava mal. Admito que mas, julgava mal. pronto, 40 sabes minutos de que jogo, vamos avançar. Diz. a malta do direito considera o direito uma ciência, a ciência jurídica, não é? Mas depois chegam a um determinado momento e dizem, a partir daqui a jurisprudência diverge. A malta do direito, não é? Como diria um advogado meu conhecido, não teu, mas meu conhecido, não é? Portanto, para si, cliente, não é? 2 mais 2 podem ser 4, podem ser 5, você é que sabe, escolha, que eu cá estou para resolver o assunto. Exatamente. Agora, a questão aqui não é propriamente uma questão de você escolha ou não. Às vezes ficamos com a impressão, e agora é uma boa pergunta que sai daqui, ou que deriva daqui, que as pessoas quase que tentaram fazer alguma história a metro. Eu ainda me lembro de ver Tunas a escrever nos seus historiais coisas absolutamente absurdas, que depois, mais tarde ou mais cedo, invariavelmente acabaram por retirar dos mesmos. E porquê é que os colocaram? Colocaram porque, primeiro, era um romanticismo que era extremamente interessante naquela época, não é? A história dos, não é? Do século XII, Jurássico, e há uma padeireta escavada em Vila Nova de Foz Coa, já Tunas, um século, Jurássico Superior. O lado Lá no Museu romântico do Conta. é. E também houve malta que, aproveitando essa embalagem e esse reboque, não é? Foi para se auto-justificar, que não tinha lastro nenhum, estávamos no boom, estávamos a renascer. As tunas que hoje existem são 99,9% surgidas nesse tempo. Né? Foram tentar resgatar, ainda me recordo, né? Tunas, das quais tinham meio dúzia de linhas que sacaram, sabe Deus, Alá e outra entidade qualquer superior onde, e vai daí toca a chapar para lhes dar um lastro de alguma credibilidade. Como se isso fosse necessário. Os espanhóis foram peritos nisso. Nesse aspecto, os espanhóis bateram-nos, não é? 50-0 ao intervalo. Eles próprios se encarregaram de se autorromancear fortemente, curiosamente em tendência a inverter. Vá-se lá saber porquê. E cá também aqui também se conseguiram, só que agora a informação está tão próxima que as pessoas, que até isso já parece ridículo. É que naquela altura não era possível contrastar porque não havia estudos suficientes para fazer contraste. Exatamente, é que agora torna-se complicado. Torna-se complicado. Cuidado, né? É preciso algum cuidado. Né? Eu agora estava a tentar evitar fazer a piada do polícia das tunas, isso é o pior. Mas é preciso tentar evitar que apareça alguém a fazer precisamente essa figura, porque é uma exposição. Hoje em dia, né? Pergunto eu, não é um bocadinho até absurdo haver gente que ainda escreve barbaridades desse tipo? Concordo? Concordo. Mas isso a atitude fica com quem as toma. Epá, a mim não me incomoda nada que fabulem e que não é uma questão de digam os maiores disparates. A ignorância a mim nunca me fez. Exatamente. É pena que não dói. Pronto, não me fez nem me faz particular comichão. O que me faz particular comichão é saber. Eu conheço pessoas que elas sabem, e nós temos a certeza que elas sabem. Sim, estão a dizer disparates. É assado, ok? Não, e foi-se explicar porque é que não é assim e porque é que é assado. E continuam na mesma cena. Ou porque não querem perder a face, o que é um bocadinho estranho e absurdo, não faz sentido. É difícil. Ou porque têm uma imagem a defender, cada qual saberá como é que defende a sua imagem, se com a verdade, se com a mentira. Ou porque não querem dar o braço a torcer por isso simplesmente uma questão de mera teimosia. Ou porque, e eu acho que este é o fator maior, ou porque nem sequer se dão ao trabalho de achar que quem investigou está muito preocupado com isto. Então devem achar que quem investigou estas coisas, investigou a gosto também. Como se eu tivesse descoberto, ou o Jean-Pierre, ou outra pessoa qualquer, né? Um fato histórico contra ou a favor, seja do que seja. Exatamente. Parece que nós andamos ali a tentar. Nós fomos a procurar, né?
São aqueles que dizem, não, essa é a vossa verdade. Pois. E eu já costumo ouvir essa frase, em primeiro lugar, porque a verdade Quando é nem só. sequer é minha, mas pronto, ok. Exatamente, a verdade é Tá só uma. é só Se aquilo que tu dizes, exatamente, a verdade é só uma. Exatamente. Se aquilo que tu dizes, fundamentado, é aquilo que veridicamente, ou perante os factos, não é? Comprovadamente, contrastadamente. A verdade foi encontrada. Foi encontrada neste momento. Sim. No dia em que eles forem contraditados de alguma forma, a verdade é essa, não é? E aquilo que tu escreveste, vais ter que dizer, ser homenzinho e dizer, olha pá, estava enganado, não é? Mas aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Parecia-me que estava certo, mas agora perante os novos factos apresentados, não é? Estava enganado. Mas aí é que está, e a Carlos, verdade é só uma, continua a ser só uma voz. Mas aí é que está o problema. É que ainda assim há muita gente que prefere viver do obscurantismo da ignorância. Sim. Por mero romanticismo e em alguns casos até mero taticismo por causa da história da colonização. Opa, e isso é que me choca. Porque as pessoas passam, os factos ficam. Ricardo, desculpa lá. Se de hoje à manhã tu descobrisses que ali em Tunes tinham feito uma escavação e descobriam lá o resquício lá na tumba de um califa. Vamos lá então tratar disso. Opa, ia-te doer. Não, exatamente, ia-te doer. Eu fiz isto. Não. Olha, há aqui 2 ramos, aquele surgiu ali, mas entretanto. Caro doutor, permita-me discordar. Se isso acontecer, nós vimos dar isso à estampa, damos à estampa, fazendo a retificação, dizendo que entretanto foram descobertos novos factos. Aliás, isso aconteceu com a Constantina Fígaro. Nós, quando publicamos a primeira versão Coituna, que agora está para revisar, o Coituna saiu em 2010. Entretanto, o Jean-Pierre fez uma investigação relativamente à parte da Constantina Fígaro. Quem não sabe o que é, Google It. Se usam o Instagram, também podem usar o Google. Tudiantina Fígaro. O que está no livro, estão lá relatados factos que, embora não sejam falsos, não estavam completos. Quando o Pierre faz a edição do livro dedicada à Estudantina Fígaro, não é? Acrescenta-lhe mais factos. E ao acrescentar mais factos está, obviamente, a ir ao caminho da verdade. E, curiosamente, o que nós dizemos no Coituna sobre a Estudantina Fígaro está desatualizado nesses termos. Porquê? Porque nós dizemos que, e o caso em concreto é, a Estudantina Fígaro só fazia espetáculos de beneficência. O Pierre veio a descobrir mais tarde, aprofundando essa investigação, já depois do livro estar cá fora, ou seja, pós 2010, e é o que está no livro, e ele escreveu só para a Estudantina Fígaro, que eu aconselho a ler o livro, é relativamente curto, mas não é pesado, mas é muito interessante. E ele acrescenta, nós vemos a descobrir depois que a Estudantina Fígaro fez uma série de espetáculos, ok? Sim, claramente de beneficência, mas a esmagadora maioria dos espetáculos que a Estudantina Fígaro fez foi para ganhar dinheiro para ela. Nós fomos adendar novos factos aos factos que tínhamos descoberto. Mas nós descobrimos que a Estudantina Fígaro tinha estado em Portugal, está no Coido. O que não tínhamos descoberto é que tinha passado, na altura dissemos, tinha passado em Lisboa, no Porto. E entretanto descobrimos, ou neste caso descobriu o Pierre, que está no livro sobre a Estudantina Fígaro, que a Estudantina Fígaro também tinha passado, quando veio a Portugal, por Coimbra e por Braga. E nós atendamos. Essa não é a questão. Para quem estuda, o que importa é a verdade. Ora, lá está, não é se me incomoda, isso não me interessa para nada. Isso não é uma atitude sequer, não é? De quem é estudante universitário. Não se pode sentir incomodado com... Não pode. Santa paciência, não pode. Por muito que lhe possa gostar a ouvir a verdade ou não, incomodado nunca. A verdade não pode incomodar. Não. Se nós descobrimos mais factos, que até, de alguma forma, tornavam a nossa própria investigação anterior ou deficiente, ou porque eram os dados que tínhamos na altura, não é? Porque era sempre mais do que aquilo que foi feito até lá, que era nada. Bola. Tens de chegar à frente e dizer que há mais. Foi isso que se fez. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, se me perguntas a mim, não dói nada. Como é que a verdade pode doer? Na investigação de um fenómeno cultural em particular, que tem 100 anos, que não tem estudos praticamente a verdade sérios, não é... há muita coisa escrita que é lixo. Agora, sérios, isto eu tenho que dizer, é lixo. No século XII, é jurado. Agora, falando de estudos sérios, há assim tanta gente no planeta Terra, entre Portugal, Espanha, América Central e do Sul, não chegam a 20.
Não há 20 pessoas a estudar isto de forma séria no mundo inteiro, sobretudo. Há aqui o dizer aqui, não há. Devia haver, mas não há. Eu estou a falar daquilo que nós temos, não é? Lá está, é o que temos. Não estou a falar daquilo que gostaríamos Claro. que. Ok? Quem me dera a mim não andar ainda hoje a investigar certas coisas, não é? Como eu ainda estou a fazer o trabalho sobre as tunas no Porto, à data de hoje. E quero chegar a sítios onde não consigo chegar. E eu que sou do Porto, cofundei uma tuna no Porto, tenho dificuldades em arranjar neste momento provas materiais de coisas que eu sei que são verdade. Agora, se eu não tenho a prova, também não posso arriscar. Estão a ver? Tens, A tens esse questão também está problemas. E exatamente agora aí. voltas à casa de Só, partida. fico A só malta com não a está prova habituada a testemunhal. guardar coisas. Pois. Ora, aí está. Fico só com a prova testemunhal. É a única que me resta. É o É, testemunho, porque em 35 anos ainda consigo arranjar malta, com alguma dificuldade, atenção, que me possa testemunhar. Não é assim tão fácil. As pessoas já estão nas suas vidinhas, já têm filhos, etc. Ok, não estão para aturar estas coisas. Acham, lá está. A tal história da respeitabilidade social. Epá, claro. tu agora fala tudo. Isso é uma coisa que. Enquanto eu andei lá, estudei, vi Não as sei canecas. porquê. Não sei porquê. Mas Olha, eu sei, a culpa não é deles, a culpa é re- nossa. mais uma vez, reza É a a minha lenda. opinião. Já cá não está nenhum deles, nenhum desses dois senhores para, para confirmar, mas o doutor, professor doutor Pinho Brojo, ilustre guitarrista de Coimbra, professor da Faculdade de Farmácia, foi chamado pelo reitor Alarcão para ser um dos vice-reitores. E aceitou e tal. E o reitor Alarcão, passados uns dias, viu assim muito triste, perguntou-lhe: mas o que é que se passa, professor? Então, sabe, agora eu aceitei este cargo e eu estou impossibilitado de tocar guitarra. Porque eu ascendia um status que era muito superior àquele que eu tinha. E o professor Alarcão disse-lhe logo, não é? Conhecendo quem eu conhecia bem. Eu Não só pessoalmente, pode como deve, não é? Claro eu, que pode. eu, Pronto, eu, aí mas tenho, tens de ver que as pessoas também eu aí tenho crescem uma e depois opinião. dizem. Eu aí tenho uma opinião. Acho que cada um é com cada qual. Cada um segue o caminho de vida que bem entende e dedica-se a estudar ou a acompanhar ou exercer uma atividade qualquer lúdica. E Certo. convém dizer que isto para mim é tudo menos Mas há trabalho. pessoas, Dá trabalho, mas há mas isto é pessoas que não lúdico. querem que se saibam, Absolutamente não é? lúdico. Isto é absolutamente lúdico. Ok? É uma das 3 ou 4 coisas que eu mais gosto de fazer. Faço mais. Gosto de jogar ténis, por exemplo. Ok? E assim sucessivamente. Né? E jogo e pratico ténis, essas coisas. Portanto, hum, convém dizer isto de uma forma clara. A malta não acorda a pensar em tunas e não se tenta a pensar em tunas. Isso é falso. Portanto, convém desdramatizar um bocadinho este lado. Não é? Por outro lado, esta história da malta que continua a viver o mundo tunaril para além do final do seu curso ser uma coisa assim absolutamente obscura que anda ali a oscilar entre o vício e a virtude, parece-me, para além de mais, uma presunção e uma arrogância da parte de quem faz esse juízo de valor. Porque se calhar é preferível, pergunto eu, a malta estar a estudar túneis e a falar sobre túneis do que se calhar estar com 40 anos de idade, ou 45 ou 50, não é? Se calhar em grandes empresas a fazer desfalques ao Estado, ou coisas do género. Não é? Ou de imobiliário, que agora também está na berra. Portanto, isto vai um bocadinho. Atenção que uma coisa não impede a outra. Tu arranjas tempo para as duas coisas. Naturalmente, mas também não estou a fazer juízos de valor à malta que isso Eu que eu acho tenho que que se consegue tratar. arranjar tempo para as duas coisas. Não são duas Ai, profissões, não são duas atividades tão mas absorventes que percebes, não. percebes onde eu quero chegar? Eu Claro gosto, que sim. gosto, gosto muito dessa Claro altivez que sim. moral e dessa arrogância moral da malta que passou pelas tunas e que hoje está a anos-luz de saber o que é uma tuna hoje. Parar quando o que é que era uma tuna assim. Eventualmente também não sabia o que era na altura, mas isso Pois, também. e ainda por cima faz considerantes de ordem moral. Claro, Acho francamente piada. Acho claro. francamente piada para não dizer outra coisa um bocadinho mais Mas dark. sorte que eles tiveram, que andaram por lá e não havia redes sociais, não havia telemóveis a filmar tudo e mais Mas alguma já nem, coisa. mas já, não, eu já nem vou por aí, eu já nem vou por aí, porque senão voltamos ao base fundo, né? Que é exatamente isso que estas emissões, por exemplo, querem contrariar sistemática e de forma olímpica mesmo. A ideia é elevar o fenómeno tunelino a um Claro, patamar que vai um bocadinho para além peço desculpa pela expressão, mas assim as pessoas entendem mais rapidamente. Para ir um bocadinho mais além do garrafão e do arroz. claro. E a ideia é um bocado essa, só para isso pronto, fazemos uns jantares, tipo jantar de alto, e continuamos todos. Não é fazer de contas que temos 20 anos ou 15 ou qualquer. E está-se bem. A ideia não é essa, nunca foi, não é? Porque a Altura está nisto há Claro. 23 anos, 4, 5, já não me recordo, 2020, 2021, 2024.
temos isto há 24 anos, é exatamente para contrariar essa lógica. Portanto, não estamos muito preocupados com, não é, as pretensas arrogâncias de considerandos de malta que passou por aqui, por qualquer razão se acha superior a todos nós, e que manda umas larachas no alto do seu escritório, não é? Seja lá do que for, não é? Achando que, ok, não, se conhecer o fenómeno, agora, fazer considerandos de ordem moral à malta que está aqui nisto, que gosta disto, chega a ser até, como é que eu ia dizer, pueril. Não anda muito longe do puto que chegou agora à tuna e vai a um jantar e a primeira coisa que faz, que é o seu objetivo, não é? Tocar a Madalena, não é? E apanhar uma carraspana de cachorro à cobra. Pronto. Mas tu também quando passaste por lá fizeste, exato. Com certeza. Mas hoje eu estou aqui. Tu se calhar estás num tal escritório a fazer, não sei, não é? Uma transação imobiliária e ainda... E se te identificar num vídeo, tu vais-te desidentificar. Não, acho graça. Acho particular graça, não é? Depois surgem como supostos arautos, não é? Não se lhes conhece uma linha escrita, não é? Ok. E acho graça. Agora, o fenómeno, virando um bocadinho a página, o fenómeno tem que se credibilizar não só nestas coisas que são feitas como o Tunas faz, como outras entidades grandes, pequenas, micro, nano fazem, mas essencialmente pela sua atividade tuna. Senão nada disto faz sentido. E a questão é, tu vês a nossa respeitabilidade melhor agora ou fomos mais respeitados quando tu entraste para a tua tuna e fundaste a tua tuna? Havia uma altura em que éramos um bocadinho mais respeitados, isso é verdade. Porquê? Nos finais dos FRAs, na segunda metade dos anos 90. Sim, mas porquê? Porque tinhas menos tunas conhecidas. Passavam, isto é, aquele grupo daquelas tunas que a gente falou, que tu falavas, as inorgânicas, aquele grupo que vai surgindo e que vai desaparecendo, que vai surgindo e que vai desaparecendo, e que vai surgindo e vai desaparecendo, não tinham visibilidade. E aquelas que tinham visibilidade eram conhecidas. Pronto. Mas sabes que nos finais do século XIX, de acordo com aquilo que se pode ler, neste caso do Facebook da época, que eram jornais, sim. O que se lia no Facebook da época, que eram jornais da época, se formos às hemerotecas, era que os senhores das tunas, dos tunos, eram pessoas respeitáveis na sociedade. Exatamente. Respeitáveis e respeitados. Mas também faziam. Há um relato no meu blog, numa viagem da tuna universitária do Porto a Vila Real, em inícios do século XX. Lá está. Procurem. Está lá. Relatado pelos próprios, ainda por cima. Também fizeram as suas javardices. Como se nós estivéssemos aqui a fazer a apologia da santidade imaculada. Não tenhas dúvida. Não é nada disso, é um absurdo. Mas quem somos nós? Nada disso, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar do tal bem maior, a credibilidade do todo. Exato. E desse bem Exatamente. maior. Havia um comportamento em palco, havia um comportamento em grupo e havia um comportamento com outras pessoas. Pronto, sabia-se distinguir os diferentes. Mas atenção, que esses problemas que tu apontas também já existiam. Eu lembro-me de situações, até mesmo em festivais, a partir de determinada altura, as guias abandonarem por simplesmente determinados grupos. Sim. Não sabiam comportar. Pronto. Sim. Saíam dali e ia para o outro lado. Já não estavam para os aturar mais. Portanto, essas coisas também aconteciam. Gente não sabe comportar é sempre. Pronto, sim. Mas a gente não sabe comportar em todas as... Em todo lado. Em todas as facetas da vida em sociedade, não é? A gente não sabe comportar no funeral, a gente não sabe comportar dentro de uma fábrica, a gente não sabe comportar numa queima das fitas. Sim. E a gente não sabe comportar na apanha da uva, não é? Uma vindima. Isso é fatídico. E quem está nisso tem que se lembrar que se é para ver bêbados, tem-los lá no Arraial. Não precisa. Se é para ver palhaços, seria mais barato do que pagar a 30 fulanos para irem. Aí que eu quero chegar. Sem fazer, mais uma vez, considerando de ordem moral, e muito menos tentando aqui moralizar, não tarda nada, começa a ficar muito parecido ao João Loureiro dos Bano, começa a querer aqui fazer uma espécie de
profilaxia Mas do irreal social. social. Não é nada disso. Quem somos nós? Quem sou eu? Tenho mais e melhor que fazer do que estar aqui a pregar para os peixinhos, longe de mim, e logo eu que sou um gajo que não tem fé. Portanto, não é nada disso que está aqui em causa. O que está em causa lá está, é mais uma vez o bem maior. E o bem maior só se defende percebendo o que é que nós fazemos de facto que é o bem maior. Música. Só se defende aí. Porque tudo o resto irá invariavelmente, como tu acabaste de dizer e muito bem, continuar a acontecer numas épocas mais, noutras épocas menos. Agora tem mais visibilidade, tens Com esse mais ou problema. menos Instagram e TikTok. Isso. Sim, ok, não digo o contrário. Mas na verdade, o que se percebe ao fim de 35 anos, pergunta para fim de jogo, é que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia o poeta, claramente que sim. Mudam-se os tempos, mudam-se as redes, as internets e os TikToks. Também me parece que sim. Mas na verdade, com tanta coisa a mudar, há uma coisa que ainda não mudou. Pergunto eu, estamos de acordo? Sim ou não? É E isso. não deveria ter mudado? Pergunto também, já agora aproveitando a time face. Bem, Já tu não deveria dizes, ter, nem que não fosse um mudou. bocadinho. Mudou relativamente. Só que Estou a perguntar. agora, neste momento tu vês a maioria da coisa. Tu Pois. antes eras capaz de ver fenómenos localizados. Epá, estes fulanos são bons e tal, têm um bom comportamento, eu sei coisas. Tu agora A vê-los todos. generalização, não é? Como diz o nosso pai. Pois é mais fácil, naturalmente, é mais Como fácil diz o nosso Mário, generalizar. a generalização é uma gaita porque não é? Voltamos, não é? Só se vê quem joga mal passamos do tema tudo. Só se vê os gajos jogam a bola e não se consegue ter olhos cirúrgicos e perceber que a malta que joga a bola tem um dia que almejar, até porque tem uma bola nos pés, a jogar futebol. E só há 3 ou 4 clubes a jogar futebol. Não é? Naquela imensa lista de campeonatos, o resto joga a bola. E há uma diferença entre jogar futebol e jogar a bola. Na música é exatamente a mesma coisa. Como em todas as latitudes, né? E longitudes Em todas da vida as social. artes. Naturalmente. A melhor forma de tu credibilizares uma arte, neste caso em concreto, é a melhor, ou pelo menos uma das melhores, haverá mais certamente, será também em termos comportamentais, sem querer, obviamente, entrar aqui, né? Na apologia de lá vem estes gajos, né? Polícias das ruas, os moralistas, né? Polícia de costumes, qualquer dia. Estou para ali a falar, porque eu sei muito bem o que é que eles são capazes de fazer. Começou o Gaslight e tu também. Exatamente. Bom, não é nada disso e só não quem. Aliás, há malta que não só não percebe isto, como pior que isso, não quer perceber. Os tais romanticistas e que não querem perceber, também não querem saber a verdade, rejeitam os factos e vão rejeitando, e de rejeição em rejeição vão se mantendo na sua bolha, né? Que invariavelmente faz com que o fenómeno não avance em termos de credibilidade. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, aproveita agora, estamos a acabar. Não, Ricardo, estamos a perder. Alguma reflexão? Olha, a única reflexão que tenho é que já há muito tempo que não refletimos, mas não refletimos com um copito de tinta e com um ano e é uma ideia, mas sabes que à medida que o tempo vai avançando, temos sempre mais alguma dificuldade para nos reunirmos pessoalmente. No entanto, reativar isto ao fim de 3 anos, eu pelo menos entendo que mais pataquado é menos pataquado. Tem o lado bom e a virtude de nos voltarmos a reunir. Exatamente. Não deixa ser estranho. Não seja assim. Não deixa de ser estranho por um lado, mas ao mesmo tempo também acaba por ser um bocadinho irónico, porque a malta na pandemia foi obrigada a reunir-se e agora não somos obrigados a reunir-nos online e reunimos. Claro. Eu só gostava que se voltasse a reunir mais pessoas ainda, noutros. E voltar a ver os Covídeos, outra vez. E a malta que aparecesse a fazer coisas e tal. Porque, exatamente. E não se bastasse só a instagramizar-se, né? Ou a tiktokear-se. Eu sei que que é mais fácil e estamos na época do fast food. Ainda encontras muitos Covídeos e faz falta. O cuidado que se tinha na altura para fazer um vídeo com as câmarazinhas todas e tudo mais. Não, malta agora já pode ir ver os festivais e ainda bem, agora não, já. E a ideia é essa, a normalidade é a normalidade e a normalidade, né? É a normalidade, claro que sim. Claro. Agora, tudo que servir para nos pôr a conversar sobre a tuna, parece-me a mim, salvo melhor opinião, que mais asneira, menos asneira, mais romanticismo, menos romanticismo, é capaz de não ser mau. Não sei. Eu achei que esta hora foi extremamente interessante. E tenho-te a agradecer a tua disponibilidade mais uma vez. Eu é que agradeço teres-te lembrado de mim. Ora, é essa. Porque nós também temos. E também foi muito agradável, naturalmente. Isto não é só fazer estas coisas, não é? Temos que pensar um bocadinho
como quem, né? Aquelas premissas de CS e Miami, como quem, onde, porque Exatamente. ok, isto tem que estar tudo mais ou menos presente. Antes disso, tinhas o programa do João Lagarto, com quem porquê, também dedicado ao Exato. crime. Senão estamos a oferecer mais do mesmo. Ah. E isso é a coisa que Portugal nos preza, é oferecer conteúdos diversificados, segmentados, todos eles baixo uma Epá, premissa e que viva absolutamente muitos anos o PT. inegociável. Baixo uma premissa absolutamente inegociável. E eu não vou cansar de dizer isto. Enquanto nós cá tivemos credibilidade, rigor, formação, verdade. Dou a quem doer, custa custar. Carlos, obrigado, forte mesmo. abraço, cumprimentos para ti e para a tua família, fique tudo bem. Igualmente, pá, Continua igualmente tudo por aí bem. também. E nós vamos continuar com este Lá acompanhamento. estaremos. Para mais 5, este é o primeiro dos 5 da segunda série. Vamos ver quem é que vem aí. Surprise, surprise. Vamos ver. Mas agora por hoje é tudo. Já não te chatei mais. Também Não chateias nada. já não é propriamente ser. Já A não é próxima vez propriamente fazes ser. 2 horas, porque é para. Pá, não, Estamos porque aí a lá noite está. Nós temos o bom senso de não massacrar as pessoas com a Madalena em loop. Não vamos fazer isso à malta, ok? Tá A bem. Madalena já é o quê? Saturação em loop. Não, a gente faz tipo o apito ao comboio. Pronto, whatever. Pode ser. Desde que seja diferente e tendencialmente bom, menos mal. Da minha parte é Ok. tudo então. Um grande Mais abraço. ora bem, é o que temos. Até à próxima. Boa noite.